Fala pessoal, aqui é o Luiz e esse é mais um Reforma em 3 minutos. E o tema de hoje é expiação limitada. Bom, na palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, está o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esse tema expiação limitada, ele vai muito contra aquilo que a gente sempre ouviu, afirmando que Jesus morreu por todas as pessoas. Então Jesus morreu por todo mundo. E isso é uma grande mentira. A Bíblia diz que ele morreu pelos eleitos, morreu por aqueles que crescem no seu nome, ou seja, morreu pela igreja. E por isso que afirmar que Jesus morreu por todo mundo, a gente vai contra um ponto do Evangelho que é a expiação limitada, ou seja, o sacrifício na cruz do Calvário, ele é eficaz por todos aqueles pelos quais ele foi feito. Se eu digo que Jesus morreu por todo mundo, eu estou dizendo que aquele sacrifício não é eficaz. Por quê? Porque nós temos provas de pessoas que não foram salvos. A própria Bíblia declara esse tipo de coisa para a gente. Então, qual que é a ideia da expiação limitada? É eu olhar para o sacrifício na cruz de Cristo e perceber que aquele sacrifício ele é eficaz para os eleitos. Segundo o texto de Efésios, para aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo em Cristo. Por isso, querido, que você que está me ouvindo hoje, que está em Cristo, você é salvo antes da fundação do mundo. Deus já se relacionava com você de forma que só Ele consegue explicar, antes que você simplesmente quisesse existir ou viesse a existir. Ele diz a Jeremias: antes que você saísse da madre, eu já te consagrei às nações. Ou seja, Deus ele já havia te predestinado para a salvação. Ainda que isso pareça fugir um pouco, talvez, para quem ouça essa verdade que não é de uma igreja reformada, os reformadores eles são taxativos quanto à questão da predestinação. Então, por isso que a expiação é limitada. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, aquele sacrifício foi suficiente para os eleitos. Jesus é o plano de Deus para a salvação dos eleitos, os filhos dele. Qual que é o devocional que esse ponto do Evangelho nos traz? O versículo 4, que diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos, ou seja, havia um propósito, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A pergunta é, tem como alguém ser santo de forma plena? Só Cristo. Mas é por isso que entra o processo que até John Wesley trouxe muito à tona esse processo, que é o processo da santificação. Quando a Bíblia diz que ele nos elegeu para que fôssemos santos, ele estava dizendo do nosso caminhar, nosso viver diário tem que ser um viver santo diante de Deus. Irrepreensível é tão complicado, tão complexo como ser santo. É por isso que a sua vida ela tem que caminhar numa direção de ser irrepreensível. Por isso, querido, chega uma hora na sua vida que você tem que parar um pouco e dizer não para algumas situações, querido. Sabe, se levantar e dizer assim, não, Deus me chamou para ser santo, irrepreensível. E lutar com mais afinco contra as coisas que têm impedido que você chegue a tal posição. Pense que Deus ele já te capacitou com todas as formas para você poder vencer situações sem ser levantado contra a sua vida. Ok, querido? Então, santos irrepreensíveis. Seria um outro bom tema para o devocional. Mas expiação limitada nos remete a tudo isso. Deus te abençoe em nome de Jesus.